Uma boa tarde e já desejando também uma boa noite para você. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, no livro de Jonas, no capítulo 1, a partir do primeiro versículo, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. E a Bíblia nos diz o seguinte, que Jonas se dispôs e foi para a cidade de Tarsis para fugir da presença do Senhor, para fugir do chamado do Senhor, do chamado de Deus, do que Deus tinha ordenado para ele fazer. Ele estava agora fugindo da presença do Senhor. Eu quero chamar bastante a sua atenção nesse momento, quero que você preste bastante atenção para alguns detalhes em que eu quero frisar aqui, para que você entenda que o chamado de Deus, o chamado do Senhor, é o melhor para mim e para você. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. E muitas das vezes nós temos o nosso chamado, nós temos a nossa missão nessa terra dada por Deus e às vezes nós estamos fugindo dela. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas fugiu e foi para Tarsis, pegou um navio e foi para Tarsis. E enquanto ele ia para Tarsis, a Bíblia diz que se levantou uma tempestade no mar e ali as pessoas que estavam no barco junto com ele perderam muitas coisas, perderam bagagens que levavam, até que Jonas acabou de, por fim, vendo que aquela tempestade não passava e pedindo às pessoas que colocassem ele, jogassem ele dentro do mar, porque a tempestade não parava. Ele entendeu que ele estava no caminho da contramão. E a Bíblia diz que Deus providenciou um peixe para pegar ele, levar até a praia. E ele foi para a praia de Nínive, para o lugar que Deus queria que ele fosse. Então, chegando lá, ele foi e clamou contra aquela cidade, pregou. E a Bíblia nos diz que em 3 dias de pregação que ele fez, era só 3 dias o chamado do Senhor, 3 dias apenas. Ele estava fugindo desse chamado. E nesses 3 dias, toda a cidade se converteu ao Senhor. A Bíblia diz que os reis e toda a população, todas as pessoas daquela cidade, daquele lugar, se converteu a Deus e buscaram ao Senhor. Não existe na Bíblia nenhum profeta de Gênesis a Apocalipse que tenha pregado 3 dias apenas e ganhado uma cidade inteira para Deus. Ou seja, 120 mil habitantes, a Bíblia diz que tinha na cidade de Nínive. Então, em 3 dias, ele alcançou essa grande façanha em que nenhum outro profeta alcançou. E ele estava fugindo dessa honra, não é? Essa honra tão grande. E às vezes Deus me chama e Deus te chama para algo, para a gente fazer algo. E isso vai ser uma missão, é uma missão extraordinária, onde Deus quer realizar uma grande façanha através de mim, através de você. Mas às vezes nós estamos fugindo da nossa responsabilidade, fugindo do que Deus tem conosco. E esse momento em que nós estamos fugindo, é interessante que a Bíblia diz que lá se levantou uma tempestade e queria afundar aquele barco e as pessoas tiveram prejuízo. Então, quando a gente foge do que Deus tem em nossas vidas, da nossa responsabilidade, trazemos às vezes prejuízo para outras pessoas e para nós também. Ele perdeu aquela passagem, ele perdeu aquela viagem, não conseguiu concluir aquela viagem. No meio do mar, teve que ir para a cidade de Nínive. Ele pegou a direção certa depois. Então nós precisamos atentar para isso. Que enquanto fugimos, enquanto se escondemos da presença de Deus, enquanto fugimos de nossas responsabilidades, outras pessoas serão prejudicadas e nós mesmos estamos apenas perdendo tempo. O Jonas estava perdendo tempo, apesar de que Jonas estava lá embaixo, lá dentro do navio, lá, vamos dizer assim, por se dizer, no porão, e ele dormindo ali, mas estava perdendo tempo. Não fique dormindo, não perca mais tempo. Atende o que Deus tem para você, o que Deus tem na sua vida, o que Deus quer fazer com você. Porque Deus quer fazer coisas grandes, grandiosas. O Senhor tem grandes projetos para fazer na sua vida. O Senhor quer te honrar, mas você precisa dar esse passo. Aqui está demais hoje. Você precisa dar esse passo para Jesus.